porta, espero que alguém escute e venha abrir. Eu sei, tem convidado, mas reserva um lugar pra mim. Desfaz do seu choro, quero estar no seu sorriso, contigo no segredo e na mesa com os amigos. Se acaso permitir, eu vou entrar, cear contigo. Se da minha presença, filho, você se agradar, aceito o convite, também posso aqui morar. Espera e longa, abre a porta, deixa eu entrar. Se tem lugar na mesa, vai ter multiplicação. Se tem lugar na mesa, não falta vinho nem pão. Se tem lugar à mesa, sua casa é protegida, tem presença transportada, alegria é servida. Estou sentada à mesa, derramando minha unção. Sou paz, eu sou saúde, pro problema solução. Estou sentada à mesa, eu sou sua fortaleza, te protejo com minhas mãos. Parte do seu choro, quero estar no seu sorriso, contigo no segredo e na mesa com os amigos. Se acaso permitir, eu vou entrar, cear contigo. Na minha presença, filho, você se agradar, aceito o convite, também posso aqui morar. A espera se alonga, abre a porta, deixa eu entrar. Se tem lugar à mesa, vai ter multiplicação. Se tem lugar à mesa, não falta vinho nem pão. Se tem lugar à mesa, sua casa é protegida, tem presença transportada, alegria é servida. Estou sentando à mesa, derramando a minha unção. Sou paz, eu sou saúde, pro problema solução. Estou sentando à mesa, sou sua fortaleza, te protejo com minhas mãos. Estou sentando à mesa, derramando a minha unção. Sou paz, eu sou saúde, pro problema solução. Estou sentando à mesa, eu sou sua fortaleza, te protejo com minhas mãos. Estou sentando à mesa, serei tua proteção. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Estamos nessa noite, vamos transmitir agora a nossa pregação pela página do meu Facebook. Deus abençoe cada irmão que tem acompanhado nossas pregações. Em nome de Jesus, estamos na série Os Cânticos da Bíblia. Já pregamos o Cântico de Moisés, o Cântico de Davi, o Cântico de Zacarias, o Cântico de Débora. E hoje nós vamos pregar o Cântico dos Anjos. Estamos quase terminando, falta só uma série para terminar. Então, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2. Do versículo vamos pegar o versículo 8 até o versículo 15. Ora,
Havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tivera grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. No mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se dele os anjos para os céus, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém. Vejamos isto que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. Glória a Deus. Vamos orar nessa noite. Senhor Jesus, que eu, a mulher, diminua, Pai. Que eu não venha falar de mim, meu Pai, da minha vida, do meu ego, do meu eu, do meu ser. Mas que em nome de Jesus eu me submeta ao poder de Deus agora, ao poder da palavra. Que seja Jesus aqui no altar, que seja Jesus na palavra. Coloca a tua graça, meu Deus, sobre esta pregação, Pai. Coloca os anjos de unção, de graça aqui no altar, repreendendo todo impedimento que querer vir fluir nessa noite, Senhor. Abençoa aqui dentro da tua casa a mentalidade das irmãs, Senhor, ungindo, tirando todo impedimento, Senhor, que querer entrar na cabeça, no coração das tuas servas, Pai. Do lado de fora acampa anjo Miguel com espada de fogo, para repreender todo o mal que querer fluir, Senhor, para tirar a paz, para tirar a comunhão do Senhor conosco, meu Pai. Decretando ao mundo espiritual, os principados e as potestades, os dominadores e os príncipes das trevas, que ao nome de Jesus ele venha dobrar o joelho e colocar as mãos para trás e dar um grito de derrota. Porque o nome de Jesus é glorificado, é honrado e exaltado. Meu Deus e meu Pai, entra na minha voz agora. Onde entrar a minha voz, entra a tua presença. Entra o poder de Jesus Cristo. Entra a glória de Jesus Cristo. E nós decretamos que através da palavra haja cura, milagres, sinais, prodígios e libertação. Em teu nome, Jesus, e toda glória seja para o reino do Senhor, para o Senhor, Pai. Amém. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Estamos no cântico dos anjos. Então nós vemos que até os anjos, que não têm sentimento igual nós, que é humano, nós seres humanos, nós temos sentimento. Agora os anjos não, eles são seres espirituais. E a Bíblia diz que o maior presente que a humanidade já recebeu foi a vinda de Jesus na terra. Foi o maior presente que até os anjos veio como um coral adorar por esse dia glorioso que a humanidade recebeu. O maior presentão de Deus para qualquer homem, mulher, jovem, criança, adolescente, idoso, idosa, é o Senhor Jesus. Então nós não vamos ver os anjos cantando em qualquer outra passagem, mas aqui nós vamos ver que os anjos eles vão vir louvar. E a Bíblia fala que naquela noite que Maria estava prestes a dar à luz Jesus,
Ali tinha os pastores guardando os rebanhos no campo. A Bíblia diz que desceu um anjo do Senhor. Veio sobre eles, a glória do Senhor os cercou de resplendor. Aqueles pastores, eles tiveram grande temor de estar vendo esses sinais ali acontecendo na vida deles, porque naquelas noites ia se cumprir a profecia de Isaías. Eis que um menino ia nascer, seu nome seria Emanuel, Deus conosco. Aonde houvesse treva, ele iria levar luz. E ali, Deus preparando um ambiente para o seu filho reinar, para o seu filho chegar aos nossos corações. E aqueles anjos, eles não estavam vindo para expulsar demônio, eles estavam vindo para trazer boas notícias para aqueles pastores e para aquela humanidade e para toda a humanidade. E a Bíblia vai dizer que no versículo 10 aqui de Lucas, o anjo lhe diz: não tema, não tenha medo, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Então, irmão, Jesus, ele é as boas novas. São boas novas de alegria, não só para mim e para os irmãos, mas para toda a humanidade. É o evangelho de paz, o evangelho de alegria. A Bíblia diz que o reino de Deus, ele é gozo, paz e justiça. Quando a gente tem Jesus, a gente tem essas três virtudes na alma da gente. Independente do que estiver acontecendo lá de fora, no mundo de guerra, no mundo de luta, no mundo de dificuldade, independente do que aconteça, o evangelho, ele é as boas novas. As boas novas, glória a Deus, para todo mundo. Mas só que nós sabemos que não é todo mundo que quer o evangelho. Não é todo mundo que quer receber essas boas novas. A Bíblia diz que é muito chamado e poucos escolhidos. A palavra diz que Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas são poucos que vai querer ter a paz de Cristo, a alegria de Cristo, a justiça de Cristo. Mas os que têm será muito bem-aventurado, igual os anjos disse. O 11, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Então os anjos veio trazer alegria. Os anjos desceu quando ele nasceu para cantar, porque Deus foi fiel com a humanidade, cumpriu a promessa que fez do profeta Isaías. Encontrou uma moça simples, Maria, que não era uma princesa, mas era uma mulher cheia da graça de Deus. Maria tinha o esposo, ali, que ajudou ela a carregar a cruz, carregar o propósito de Deus. Então, a Bíblia vai dizer que Jesus nasceu, Cristo o Senhor. Naquela noite, eles ali falando para os pastores, os anjos. Versículo 12. Isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. Então aqueles pastores, quando o anjo falou para eles das boas novas, que eles não temessem, eles já sabiam que o Cristo já tinha nascido e que agora eles iam procurar quem era esse menino, aonde estava esse menino. E ali, no mesmo instante, que é o tema que nós estamos pregando, o cântico dos anjos, enquanto
um anjo veio dar o recado que o menino já tinha nascido, estava numa manjedoura. Um menino simples, humilde, não nasceu num berço de ouro. Por isso que eu e você, irmão, nós não podemos nesse mundo ficar angustiada quando as coisas que não dão certo. Porque olha o exemplo de Jesus. Jesus nasceu numa manjedoura, um lugar onde põe sal para os gados comer. Jesus veio de uma mulher simples. Jesus veio de um homem simples. E quando a gente olha para isso, o salto da gente cai. O meu Jesus e o seu Jesus nasceu simples. A gente, quando olha para Cristo, em vez da gente subir no orgulho, na exaltação, a gente diminui. Por quê? Porque não veio um filho de uma princesa, num bercinho de ouro com babá, rico, milionário. O meu Jesus e o seu nasceu de manjedoura, em pasto, onde gado fica de noite andando. Não deixe o diabo enganar vossas mentes. Vocês que estão na igreja, eu que estou na igreja, não fique ansioso pelas coisas do mundo. Jesus já falou. Não fique ansioso pelo dia de amanhã. Não fique ansioso porque eu preciso morar num apartamento para ser feliz. Porque eu preciso morar numa mansão para ser feliz. Viva, irmão, um momento. Viva o teu momento na terra. Jesus está voltando. Cada dia nós vemos um acidente diferente, algo diferente. Jesus despertando a humanidade que vai ter o fim, que vai ter o fim. Não volte a mente para o passado, que o passado, você voltar para o passado, você entra em depressão. E se você querer viver o futuro, você vive uma vida ansiosa. Viva o presente. Agradece pela casinha simples, pelo almoço simples, pelo pouco de pessoas que Deus deu para você estar do seu lado. E quando a gente tem essa visão, a gente vai tendo paz, tem alegria de viver e vai vendo um mundo diferente. Então nosso rei, ele veio numa manjedoura envolto em pano. Os paninhos simples que eles acharam ali, eles enrolaram no Senhor Jesus. Era simples, era humilde, porém o céu estava fazendo festa. O céu estava festejando a vida, o nascimento de Jesus. Porque estava cumprindo uma promessa que o Pai fez para a humanidade. O Criador, o Redentor, aquele que a Bíblia diz que quando o Senhor olhou para essa terra, não achou um justo sequer. Todos se corromperam, todos foram destituídos da glória de Deus. Mas este ser, este rei, este salvador, ele veio na terra, ele foi tão perfeito que ele entendia de psicologia, ele entendia de pecado, ele entendia de tudo. E ele não falhou. E cada momento que ele viveu, ele cumpriu o teu propósito aqui na terra. Aleluia! Se eu e você olhar para Jesus, não vai errar. Para quem que você que é crente está olhando nessa noite? Aqui na igreja nós é cansado de pregar. Não olha para as pessoas que você cai. Não olha. Não desvia teu foco. O ser humano é fraco, irmão. Ele só é alguma coisa quando ele está orando, jejuando, lendo a Bíblia e firme com Deus. Mas se ele passar uma semana sem orar, jejuar, ler a Bíblia, o diabo já fala no ouvido. E ele já começa a cair.
O homem e a mulher fraca e fraco. Mas Jesus não. Quando você olha para Jesus, você pode estar lá embaixo. Ele te levanta do charco de lodo. Davi diz no Salmo 40 que ele se levantou do charco de lodo, que foi dos pecados que ele tinha, da fraqueza que ele tinha, e se firmou na presença de Deus. Então, os anjos festejaram, dizendo, no mesmo instante, uma multidão cantando em coral, seres celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus. Nas alturas, os seres que cercavam Deus, lá nas alturas, eles saíram de lá como um coral, uma multidão, vieram ali aonde Jesus nasceu, dizendo glória a Deus nas alturas, paz na terra, porque Cristo, irmão, é a paz. Aonde que eu procuro minha paz? Sua paz só está em Jesus. Ele é o príncipe da paz. Quem é a paz minha e dos irmãos, das irmãs? É Cristo. Se você estiver procurando paz nas pessoas, você vai encontrar falha nelas. Sua paz, irmão, quando vier os problemas, as lutas, está em Jesus. Os anjos cantou, paz na terra. Ele é a paz na terra. Ele é aquele príncipe da paz que Isaías 9 fala. Se ele estiver em nós e nós nele, nós vai ter paz. E as pessoas que estiver de fora vai ver que eu e você não dá brecha para contenda. Quando alguém estiver brigando, xingando, mandando indireta, fecha a tua porta, coloca um louvor, vai ouvir, põe uma pregação que o diabo vai ficar com o cabo murcho e não vai encontrar brecha em você. Porque a tua paz não está nas pessoas que estão brigando, xingando, está em você, em Cristo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra. Ele é a paz. Onde tem um homem ou uma mulher de Deus, tem paz. Porque a paz não está no vizinho, na vizinha, no meu filho, no meu marido, está em mim. E se ela estiver em mim, ela vai passando, ela vai entrando. Não é porque o Satanás quer, não, é porque aonde Jesus está, ele é luz, ele é autoridade, ele é o poder, ele é a unção. E o inimigo, ele pode se levantar, mas ele cai. Porque a Bíblia diz que não tem autoridade maior do que o nome de Jesus. Talvez nessa noite o que você está precisando é de Cristo. Muitas vezes talvez você está pensando que é lá fora. Ah, mas eu estou com um vazio aqui. Talvez se eu tivesse um dinheiro agora melhoraria. Se eu tivesse algo agora melhoraria. Na hora que você tiver aquela coisa, já vem outra angústia, outro problema. Por exemplo, eu já morei com gente rica. Quando eles compram algo, enquanto eles não comprou, está aquela angústia por aquele algo. Aí na hora que recebe aquela algo, já vem outra angústia que quer outra coisa. Aí quando recebe, já vai aquela agonia, aquela angústia. Vai contagiando. E na nossa vida também. Mas se nós tiver a paz, mas quando, irmão, vai vir essas coisas para nós temos que pensar no Senhor. E Ele
chegou nesse nível para que eu e você tivesse a paz. E as riquezas que Ele comprou para nós na cruz, mas tudo que Deus dá para nós não é com depressão e nem ansiedade, tem que ser debaixo da paz. O emprego que você entrar, você tem que sair com paz. As amizades que Deus te dá, tem que ter a paz. Os lugares que você for, você tem que levar a paz, porque você está em Cristo e Ele é a paz. Glória a Deus nas alturas, paz na terra. Boa vontade para com os homens. Ele deixou bem declarado que a paz dele era para pessoas de boa vontade. É para quem abre o coração e tem boa vontade. A salvação é para quem abre o coração e tem boa vontade. Jesus não força ninguém a servir a Ele. E Jesus também não quer ninguém servindo a Ele com o coração amarrado. Nós temos que servir a Ele com boa vontade. O que é má vontade? Você já pensou assim, quando você precisa de alguém e aquela pessoa ela fica ali amarrando? Por exemplo, quando você precisa de alguém para limpar uma casa e aquela pessoa não quer limpar e ela fica com aquela má vontade. Isso chama má vontade. E quando é boa vontade? É quando aquela pessoa chega, faz aquilo que você precisou com amor, com carinho, com dedicação. Isso chama boa vontade. A salvação é com amor, é com delicadeza, é com boa vontade. Aos homens de boa vontade. É por isso, irmão, que ela é para poucos. A Bíblia vai dizer que o caminho largo é cheio de gente. É cheio de gente pulando, dançando, mentindo, roubando, matando, brigando. Aleluia! Mas o final será a perdição. A Bíblia vai dizer que o caminho estreito é poucas pessoas. Porque a salvação é para poucos. Porque para servir a Deus você não pode deixar amargura, raiva, ódio. Não pode pôr Deus na parede. Tem que chorar. Vem a raiva, o ódio, a mágoa. Chora, irmão. Deixa as lágrimas escorrer no pescoço. Chora. O choro é bom para a alma. Mas tem que ser com a boa vontade para com os homens. Então os anjos que não têm sentimento, eles entendem que lá no céu, lá não entra pessoas amarradas, de má vontade. Então quando nós vemos anjos cantar isso, nós vamos entender que muitas vezes não é todo mundo da sua família que vai ser salvo. Que a salvação é individual. Às vezes ser cristã é crente, o marido já não gosta das coisas do evangelho, já é amarradão para ir para a igreja, já não quer igreja, já não quer coisas espiritual, os filhos não quer, a mãe não quer, o pai não quer. E o que Jesus disse? Que aí nós devemos amar Ele. Aquele que me amar, mais do que mãe, pai, filho, esposa, esse será achado e digno do reino do céu. Por quê? Porque o evangelho não é forçado. Ele é com boa vontade. É com paz e boa vontade. Não é todo mundo que tem o evangelho. Você vê que não é todo mundo que gosta das coisas de Deus. Estamos vendo aí que aqui na igreja dá as cadeiras. Poucas pessoas aqui dentro. Agora, se aqui fosse uma festa, colocasse uma churrasqueira lá fora, um som com as músicas depravadas, isso aqui estava lotado. Então, meu irmão, o evangelho é para quem recebeu. Não se preocupe com quem não quer. É para você. E se ele estiver em você, você vai ser a diferença no meio dos ímpios. Porque
Deus diz para Abraão que se lá em Sodoma tivesse 50 justos, ele não acabava com aquela cidade. Sabe por quê? Que o mundo ainda está de pé? Porque existe muitos cristãos brilhando ainda. Por isso Jesus não voltou, porque ainda existe muito homem de Deus e muita mulher de Deus, moças de Deus, rapazes de Deus, criança de Deus. Eu e você somos a estrela, o brilho, o sol e a luz dessa terra. Glória a Deus, glória a Deus, porque nós aceitamos a história de Jesus. Os anjos vêm cantar esse grande milagre, esse grande presente, e eu e você que fazemos a diferença nessa terra. Aleluia. O versículo 15. E aconteceu que, ausentando-se deles o anjo para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E eles foram lá em Belém, que os anjos deixou direitinho o sinal. O menino está envolto em pano, está deitadinho numa manjedorinha onde os gados comem sal. Uma criança simples. E ali eles foram apressadamente. E achou Maria, José e Jesus simplesinho. Menininho bonito, lindo, mas o meu rei e o teu rei é simples. É dono do mundo, criador de todas as coisas. Ele estava na criação, no Gênesis. Façamos o homem a nossa semelhança. A Bíblia diz que ele despojou da sua glória, deixou o céu, a glória, a majestade, e começou do zero. Sabe para quê? Que aqui na terra, se você quer chegar lá em cima, o caminho tem que ser descer, o zero. Para nós alcançar as coisas de Deus, não é com soberba, não é com orgulho, não. Para alcançar as coisas de Deus, tem que descer no pedestal do zero. E quem vai elevar e exaltar é o Senhor. Deus, ele tirou a capa, e ele, todos os profetas, discípulos, e nos dias de hoje também, todo homem de Deus, eles entenderam. E para eles crescer, eles devem começar do zero. Então não deixe que as coisas da direita, do lado e de trás, tire teu foco. Porque para você ser um cristão, você tem que ter boa vontade. E a paz começa em Cristo dentro de você. As coisas material, elas nos deixam doidos aqui na terra. Duas coisas que enlouquecem os crentes aqui na terra. É coisas, e nós temos ansiedade de querer ver as pessoas mudar. Querer. Quanto mais você quer, mais vazio vai tendo, mais angústia. E aí tem muita gente que não ora mais, não jejua mais, não lê mais Bíblia, não medita mais. A ansiedade vai vindo pro pescoço, vai virando um laço, uma corda. Nós temos que trabalhar, pagar nossas contas e ter sonho de casar, ter uma casa arrumadinha, ajudar nossa família, viajar, comer, beber. Mas meu irmão e minha irmã, que isso não venha a ser laço para você. E as pessoas que nós amamos, na hora entrega elas para Deus. Se até o dia que nós estiver vivo, elas for salvas, amém. Partiu para a eternidade, irmão, você não vai lembrar mais nada desse mundo. Sua parte aqui na terra você fez. A Bíblia diz que lá você não vai levar indústria, empresa, nem firma. Que em todo o tempo você mantenha as suas vestes brancas
e não falta unção na tua cabeça. O cristão tem que andar assim. Porque a salvação é individual, não é para todos. É para quem quer. Ainda tem que ser com boa vontade. Então, achou Jesus. Bem-aventurado é o homem e a mulher que encontra Jesus nessa vida. Bem-aventurado é o homem e a mulher que encontra Jesus nessa vida. Aqueles pastores achou Jesus. Jesus estava deitado numa manjedoura, simples, com a mãe e o pai. Bem-aventurado foi eu e você, que veio aqui nessa terra. Tivemos o aviso, o anúncio de que Jesus nos ama e nos queria para Ele. Porque muitos veio aqui nessa terra, casou, prosperou, teve vida, família e não encontrou Jesus. Por quê? Porque Jesus sabia que o orgulho não ia deixar. Jesus sabia que as riquezas não ia deixar. Lembra do jovem rico? Ele queria o céu, mas ele não dividia nada com ninguém. O dinheiro, a riqueza estava dentro dele. E Jesus disse que aonde tiver o nosso coração está o nosso tesouro. Então nessa noite, bem-aventurado é eu e você, que achou Jesus. E o que é achar Jesus? É achar paz. O que é achar Jesus? É querer uma vida simples com Deus. Não é viver desesperada e desesperado pelas coisas do lado de fora. É tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. E foi esse cântico que os anjos veio trazer para aqueles pastores. E aqueles pastores achou Jesus, foram embora, tudo feliz, terminando. E vendo divulgar a palavra que acerca do menino lhes foram dito. Todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhe havia dito. Então os pastores estavam felizes, porque eles tiveram a visão, a revelação do reino de Deus. Eu e você tem que andar feliz aqui na terra. A nossa felicidade é Jesus. O que é que anda te entristecendo nessa terra? Não deixa que as coisas daqui te entristeçam, não. Sua felicidade é Jesus. Ele é esposo, ele é namorado, ele é noivo, ele é amigo, ele é pai, ele é filho, ele é companheiro, ele vale mais do que tudo. Você só vai entender isso o dia que você for traída, passado para trás, machucado, ferido. Então, irmãos, anda alegre igual os pastores, ficaram maravilhados de que o reino espiritual está trabalhando por nós. O reino espiritual não está brincando. Nós estamos aqui na terra comendo, bebendo, casando e dando em casamento. E o reino de Deus está o relógio tic-tac, tic-tac, está cumprindo os dias. E a hora e o tempo, chegou o tempo, vai ter a vida do Senhor, o arrebatamento. Quem ficou cheio do azeite vai entrar no reino. Quem viveu só essa terra não vai ter como entrar. Então a nossa maravilha, a nossa felicidade é o menino Jesus, que hoje já não é mais menino. Hoje ele é Rei dos Reis, Senhor do Senhor, e nós devemos nos preparar para a vinda dele. Não deixe que as coisas dessa terra venham te trazer mal vontade. Não aceita. Quando você estiver angustiado, triste, querendo desanimar, é o príncipe das trevas que está lutando contra a sua coroa. Não deixa. Casa, dinheiro, fama, amizade venha roubar essa paz que é Cristo de você.
Você pode ter tudo aqui nessa terra e morrer e não ter nada no outro mundo. Jesus diz: que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Por quê? Só vivia perturbado, focado aqui, não tinha um tempo de comunhão, não tinha um tempo de sentar à mesa com Jesus, orar para sentir Deus mesmo, chorar, buscar, descer. Então que nessa noite os irmãos venham entender que Jesus era simples e humilde, e quem recebeu ele, recebeu de boa vontade, maravilhado. Que nós possamos ser igual Maria, José e os anjos que recebeu, e aqueles pastores, que onde eles iam, eles falaram: ó, nasceu o Cristo, eu encontrei ele, é menino simples, de uma manjedoura, olha, a mãezinha simples, o pai simples, não foi filho de princesa nem de príncipe da Palestina, mas foi gente trabalhador, gente que tinha a graça de Deus. E a sua história aqui na terra é essa: eu tenho Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Se ele querer me dar, ele vai me dar. Se ele não me dar, ele é meu salvador. Se ele me curar, ele é Deus. Se ele não me curar, ele é Deus. Se eu conseguir, ele é Deus. Se eu não conseguir, ele é Deus. Nós viemos mudar nossa linguagem, porque Jesus, ele é paz para quem tem boa vontade. O nosso coração muitas vezes tende a nos amargar, querer que nós repetimos palavras que machucam Deus. Nós não podemos ir contramão contra Cristo, mas nós temos que afirmar a salvação. Jesus, ele é tudo na nossa essência, tudo em nós. Se ele querer nos honrar, ele vai dar tempo para ver nós honrados aqui na terra. Agora, se ele não querer te dar tudo, é porque ele sabe que você vai cair. Quantas pessoas não podem ter nada? Quantas pessoas vai na igreja, se Deus dá um carro para ele, já era. Pula fora. Se Deus curar ele, já era. Deus deu uma casa, já era. Então muitas vezes Jesus nos ama tanto que ele vê nossa estrutura e ele fala: se ela alcançar isso aí, ela já vai esfriar. Então valorize, irmão, a salvação. Ela foi cantada pelos anjos, foi louvada pelos anjos, e que nós também possamos dar continuidade. Os anjos voltou para a glória, agora quem tem que louvar é eu e você. Então que Deus abençoe os irmãos aqui da nossa rede social. Estamos aqui, ó, tem algumas pessoas que estão aqui conosco. Deus abençoe os que estão assistindo nossa pregação. Um beijo para a irmã Rosa, que está lá do outro lado. Um beijo para os irmãos que estão assistindo nossa pregação. Nós vamos agora desligar aqui, que nós vamos entrar em 30 minutos de oração aqui na igreja. Que Deus abençoe meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus.